Você já brigou com alguém por causa de uma crítica? Você já perdeu o sono porque alguém te ofendeu? Você já elevou o tom de voz? Discutiu? Se estressou porque alguém disse algo que te machucou? E se eu te dissesse que você brigou por algo que não existe? Não estou falando de forma poética, estou falando literalmente. Existe um psiquiatra brasileiro que dedicou mais de 30 anos da vida dele a estudar algo que ninguém tinha estudado antes: a natureza do pensamento. E ele descobriu algo que muda tudo. Algo que explica por que você sofre à toa, por que você briga com quem você ama e por que sua mente te trai todos os dias. Nos próximos minutos, você vai descobrir a diferença entre o que é virtual e o que é real na sua mente. E por que você tem confundido os dois a vida inteira? Augusto Cury é o psiquiatra mais lido do Brasil, autor de mais de 80 livros, traduções em dezenas de idiomas. Mas antes de ser tudo isso, ele era um estudante de medicina, vivendo uma depressão profunda. Segundo para terceiro ano da faculdade, ele não conseguia entender por que estava sofrendo tanto. Ele era sociável, tinha amigos, gostava de festas, mas do nada caiu num buraco. E a pergunta que não o deixava em paz era: por que eu não consigo controlar meus pensamentos? Ele conseguia dirigir um carro, mas não conseguia dirigir a própria mente. E foi aí, no fundo desse caos, que ele começou a escrever 4 horas por dia, todos os dias. E ao longo de 17 anos, ele desenvolveu algo que ninguém tinha feito antes: uma teoria sobre como pensamentos são construídos. Ele chamou de teoria da inteligência multifocal. E a primeira grande descoberta foi essa: o pensamento é virtual, não é real. Nunca foi. Quando você pensa em água, você não incorpora ou bebe a água. Você pode pensar em água o dia inteiro e continuar com sede. Quando alguém te critica, as palavras são apenas sons. São vibrações no ar. São virtuais. Elas não têm peso, não têm substância, não têm poder, até você dar poder a elas. E aqui está o problema. Nós acreditamos que o pensamento é real. Então, quando alguém diz algo ofensivo, nós reagimos como se aquilo fosse uma agressão física. Mas não é. Entre você e a pessoa que te ofendeu, há um espaço intransponível, um espaço virtual. A ofensa só se torna real quando você compra ela. Cury descobriu que, quando um pai critica um filho repetidamente, ele não está mudando o filho, porque o pensamento é virtual. Ele está apenas produzindo sons. E o filho, se der credibilidade àqueles sons, vai sofrer. Mas o sofrimento não vem da crítica, vem da crença na crítica. E tem mais. Tem um segundo mundo dentro da sua mente. A emoção. Ela é real. Quando você sente dor, você sente de verdade. Não importa se você chama de angústia, ansiedade, tristeza. Você está sentindo algo físico. Então, existem 2 mundos completamente diferentes dentro de você. Intelectualidade, que é virtual, fluida, criativa. Você produz milhares de pensamentos por dia, porque na esfera virtual, você é um deus. Você não precisa assistir um filme de terror para se aterrorizar. Basta dar liberdade para sua própria mente. Mas a emocionalidade é diferente. Você não produz milhares de emoções por dia a hora que desejar. Porque emoção é real. Ela pesa. Ela dói. Ela causa. Pensa assim. Você pode imaginar que está correndo uma maratona. Pensamento virtual. Fácil, rápido. Mas você não pode sentir que correu uma maratona sem correr de verdade. Porque emoção e sensação física são reais. E aqui está onde a coisa fica séria.
Existe um princípio que Curry descobriu, que explica todo o sofrimento humano desnecessário. Ele chamou de credibilidade autógena. Funciona assim. O pensamento é virtual. Ele não tem poder sozinho. Mas quando você dá credibilidade ao pensamento, ele arrasta a emoção. E aí, o que era virtual se torna real. Alguém te critica no trabalho. Você não serve para isso. As palavras são virtuais, sons no ar. Elas não têm substância. Mas se você der crédito, se você acreditar, abre-se uma janela na sua memória. Uma janela traumática, que Curry chama de janela killer. E aí, o pensamento virtual arrasta a emoção real. Você começa a sentir raiva, tristeza, humilhação, tudo real, mas causado por algo que era virtual. Casais brigam por isso. Ele diz algo no calor do momento. Ela dá credibilidade. Nesse momento, abre a chamada janela killer. Hiperfoco no fato gerado. Com isso, a valorização. A emoção explode. E aí, brigam durante horas, por algo que começou virtual. Curry descobriu que, toda vez que você critica alguém mais de uma vez, você não está mudando a pessoa. Você está só gastando energia, porque o pensamento não muda o outro. Ele só muda se a pessoa der credibilidade. E aqui está a libertação. Se o problema é dar credibilidade ao que é virtual, a solução é aprender a impugnar. Curry criou uma técnica chamada DCD: duvidar, criticar, determinar. Primeira parte, duvidar. Quando alguém te ofende ou quando você tem um pensamento tóxico, você duvida. Será que isso é verdade? Será que eu devo comprar isso? A dúvida é poderosa, porque ela quebra a credibilidade automática. Segunda parte, criticar. Você critica o pensamento, não a pessoa, o pensamento. Eu não aceito essa ofensa. Minha paz vale ouro. O resto é lixo. Terceira parte, determinar. Você decide, com autoridade, que não vai dar crédito. Eu escolho não comprar aquilo que não me pertence. Alguém te trai. O pensamento virtual diz: você não vale nada. Você duvida: será que eu não valho nada? Ou será que ele é que perdeu? Você critica: quem perdeu foi ele. Eu sou incrível. Você determina: minha paz é inegociável. Não vou me curvar à dor. E aí, o virtual permanece virtual. Não arrasta a emoção. Você está livre. Curry fala de mudar da era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos. Por quê? Porque apontar falha não muda ninguém. É virtual. Mas celebrar acerto abre janelas light. Registra experiências positivas. Muda de verdade. Então, ao invés de dizer para o seu filho: você sempre erra, você diz: você é incrível, agora pensa no que você fez. E aí, ele pensa: porque você não deu credibilidade ao erro, você deu protagonismo a ele. Isso muda tudo. Então, aqui está a verdade. Você tem brigado, se estressado e sofrido por coisas que não existem. Pensamentos são virtuais. Ofensas são virtuais. Críticas são virtuais. Preocupações futuras são virtuais. Elas só se tornam reais quando você dá credibilidade. E aí, elas arrastam sua emoção. E você vira prisioneiro. Mas agora, você sabe. Você pode duvidar. Pode criticar. Pode determinar. Você pode escolher não comprar aquilo que não te pertence. Sua paz vale ouro. O resto é lixo. Ninguém pode te ferir emocionalmente, a não ser que você consinta. Porque entre você e qualquer ofensa, há um espaço intransponível. Um espaço onde você é livre
para escolher. E agora, você finalmente entende por que você tem brigado por coisas que não existem e já pode parar se quiser.